professor Alberto. Boa tarde, professor Alberto, seja bem-vindo. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, vereador Canário, soldado Augusto. Vereador, a gente já falou várias vezes aqui sobre educação, o senhor geralmente é convidado justamente por ser um professor que veio da rede pública, está atualmente licenciado, mas é um professor que atuou muito na rede pública. E aí vai a pergunta: por que hoje a escola passa a ser a porta de entrada para as drogas, sendo que antigamente os pais pensavam que dentro dos muros os alunos, os filhos estavam protegidos? Muito bem, Mirna, existem alguns porquês que essa sociedade contemporânea deve fazer, e as respostas são as mais variadas possível. Nós não temos um diagnóstico específico, e não há um dogma, é isso. Não, são vários fatores, e infelizmente a escola não conseguiu dar respostas para as novas realidades. Se nós analisarmos a escola, tanto a escola estadual, a escola pública, como a escola na rede privada, eu dei aula basicamente muito tempo na rede privada também, de ensino. A escola, ela tinha uma maneira de se organizar, e ela tinha o que nós chamávamos de uma disciplina específica dentro de um contexto político específico, que era o modelo militar. As pessoas talvez não se deram conta que o regime militar, apesar de tudo que aconteceu, ele tinha, ou pelo menos ele expandiu uma ideologia de disciplina. Quando nós tivemos a Constituição Cidadã, o Estatuto da Criança e do Adolescente, os novos direitos, as novas relações, que são demandas corretas, mas que foram colocadas sem nós termos, talvez, uma vivência democrática para compreendermos as novas realidades. E a escola não teve respostas para essas situações. Então, hoje, a escola ela está procurando um caminho, e já não é mais aquele caminho, teoricamente, que nós tínhamos de disciplina, que o aluno respeita o professor, que o diretor é uma grande autoridade, que os inspetores de alunos, aquele modelo de escola que provavelmente você teve a oportunidade de frequentar, eu e acho que todos que estão aqui, ela não existe mais. E existe um outro estilo de escola. E então a política que hoje nós estamos usando para tentar segurar ou para responder essas novas demandas, o PROERD é uma delas, que é o que nós chamamos de política preventiva, democrática e extremamente educativa. Agora, nós ainda não temos respostas para essas questões. Temos uma série de pessoas, professores, pedagogos, tentando entender o que aconteceu, que nós não conseguimos dar uma resposta rápida. E a entrada das drogas na escola se deu dentro de um contexto bastante amplo, da visibilidade dos entorpecentes, e aqui seja droga lícita ou ilícita, porque as lícitas também não entravam, e hoje entram. Inclusive, em intervalo, eu vi alunos tomando bebidas alcoólicas em pleno intervalo de escola. Então, nós precisamos responder essas novas demandas. Como que nós vamos responder? Com aquele velho modelo não dá mais, porque a escola é outra. É por isso que é importante a Câmara, em debate, trazer essa temática e discutir com honestidade, com seriedade, e mexer nessa ferida real. As drogas entraram na escola. Isso é um fato. Nós temos que apresentar agora a resposta para combater isso. Sinceramente, eu não a sei ainda. Eu estou procurando estudar, ajudar. Acho que o PROERD tem sido fundamental dentro desse processo, porque realmente eles têm uma vocação, são pessoas preparadas, que levam uma resposta efetiva, mas a complexidade desse momento, e o que eu sinto dos pais hoje é um desespero, né? Pedindo para aluno mudar de horário, não resolve. O que nós pedimos, o que aqui na Câmara eu recebo ligações pedindo: professor, por favor, entre em contato com a escola, muda o meu filho de horário, de turma, transfere. São escapismos. Nós não conseguimos ainda
diagnosticar essa problemática e dar uma resposta efetiva. Estamos tentando. Sim. A educação inicial, não sei se eu entendi, você disse que os professores, de alguma maneira, representam um problema em relação à colocação do curso. Eu não sei se eu entendi bem isso. Não, professor. A escola, na verdade, o ProERD vai para apoiar a escola, né? Não, porque parece que a primeira pergunta que você fez, qual era a resistência que tinha na implantação do ProERD? Na implantação, atualmente não temos... Os professores Pelo ajudam? contrário, né? Pelo contrário. As portas para nós, 99,9% dos lugares estão abertos porque eles sentem essa necessidade de estar trabalhando, né? Sim, quando vocês falam em professores... Você falou os alunos, os pais, mas os professores, eles participam em algum momento desse processo? Sim, os professores nas aulas do ProERD, eles participam, eles estão dentro da sala de aula e eles trabalham reforçando, então, todos os conhecimentos que a gente faz com as crianças dentro da sala de aula. Então, pelo contrário, para a gente não ficar mal aí com os professores depois. Né? Não, eu tive a impressão que havia alguma resistência, não sei se foi, talvez eu não entendi o seu contexto. Porque o que nós observamos na escola? Você tem a política preventiva, que é a grande parceria do ProERD, quando você traz pessoas que têm vivência, que têm experiências, e autoridade, que ainda tem essa áurea de autoridade, né? Então, você tem uma política que nós chamamos preventiva. Dentro da sala de aula, os professores também trabalham essa questão, inclusive com matérias e com temáticas que nós colocamos como interdisciplinar, né? Agora, independentemente dessa questão, nós observamos que não basta você fazer esse trabalho nesse momento. Você faz esse trabalho, mas não resolve, porque o que seria adequado? Então, seria o trabalho preventivo. Isso é fato, nós já vemos bons resultados do ProERD, e mesmo quando o ProERD não tem oportunidade, porque ele também tem suas limitações, mas a própria escola se preocupa e começa a fazer reunião com os pais, reuniões com os alunos, trazendo palestrantes, etc. Política preventiva, ok, mas nós temos um outro problema. E quem já está envolvido com drogas? Há alguma política de recuperação dessas pessoas? Como trabalhar essa questão? E isso nós somos deficitários. E a manutenção, além do problema, tá bom, aí você conseguiu recuperar alguém, mas não basta, é uma pessoa que tem que estar sempre acompanhada, exige cuidados. Então, nós conseguimos fazer uma política preventiva, de conscientização, mas só que nós estamos falando hoje com um grupo enorme de já dependentes químicos. Eles estão na escola. E isso tem gerado violência na escola, tem gerado desistência, como o Canário bem colocou antigamente, Mirna, a maior desistência se dava, sabe como? Trabalho. Trabalho era o maior elemento de desistência de alunos. Hoje não é mais o trabalho, hoje é a questão da droga. A droga faz com que esse aluno abandone a escola. E outras situações de violências que vão sendo geradas na escola. Então, além do trabalho que já é feito com deficiência ou não, que é o trabalho preventivo, que nós apoiamos, isso tem a ver com a educação, está certo, nós temos um déficit enorme no chamado trabalho de recuperação. Nós ainda não temos clínicas, os governos têm apontado para isso, a criação de clínicas, etc. Ainda dentro da política preventiva, e o Canário fez uma menção, que pode ser que alguém lá não tenha entendido o que ele disse, mas é verdade. Precisa trabalhar também a espiritualização dessas pessoas. E o Estado percebeu isso e colocou uma matéria lá sobre moral, sobre religiosidade, etc. Porque também é provado que uma pessoa, independentemente da sua confissão religiosa, mas uma pessoa que tem um compromisso com Deus, com os seus deveres religiosos, também tem ajudado a repelir essa questão da dependência química. Isso também é um fato inegável. Pessoas que se doam à religiosidade também são libertas dessa situação. Mas também clínicas especializadas, sérias, também têm feito um grande trabalho. Mas falta um trabalho maior com os que já estão
dependentes, que estão, infelizmente, nessa situação. Sim. O trabalho preventivo está sendo feito, ou o PROERD com as suas atividades, ou a própria escola, ou a própria comunidade, as igrejas e as religiões, de uma maneira geral, aqui eu quero ser o mais aberto possível, têm contribuído muito, porque como o Estado não consegue dar uma resposta rápida, são as religiões que começam a abrir clínicas. Então, está havendo um despertar nesse aspecto, mas eu particularmente, tenho a impressão que o Estado está lento em responder essa demanda enorme. E hoje eu estava vendo uma reportagem que 40% de aumento da violência na escola associada às drogas. 40% em relação ao ano passado, do aumento da violência relacionada às drogas. Vereador Canário, o Dr. Dário Saad, aqui, vereador dessa casa, médico, apresentou um projeto bastante amplo, foi aprovado por essa casa. Então, o que a Câmara pode fazer? Criar projetos preventivos e dar possibilidade, autorização para o município fazer convênios para criar clínicas de recuperação, de atenção. Mas essa fala do Canário é interessante, porque ele ainda continua no campo da educação, quando ele diz assim, parte do tempo o aluno está na escola, e a outra parte, onde ele está? Então, aí entra a escola de futebol, entra a escola de música, entra o que nós chamamos de reforço escolar, e a sociedade civil organizada tem dado essa resposta. Muitas, como é o caso da própria escolinha de futebol, que o vereador Canário trabalha ali no Osiel, eu estive lá com ele, vi o trabalho. Então, é uma resposta da sociedade civil organizada, a população está fazendo isso. E nessa casa apresentou projetos também, dando uma resposta a essa realidade. Agora, Campinas tem muita gente da sociedade civil organizada oferecendo palestras também, além do PROERD, que já é uma instituição militar e tal, mas existe muita gente fazendo palestras graciosamente, gratuitamente, tem muita gente desenvolvendo uma série de atividades porque perceberam a necessidade. Então, está tendo, sim, atividades. Agora, quando eu falei que eu percebo que o Estado não está respondendo eficazmente, é com clínicas especializadas, porque essas clínicas são caríssimas. Então, às vezes, a família quer levar o filho para uma clínica, mas não pode. Não pode porque não tem recursos econômicos para levar para uma clínica que pudesse dar essa resposta. Quem está fazendo vereador, isso? Mas aí não é uma forma do Estado, claro, é preciso fazer a prevenção é muito melhor depois do que o tratamento, isso se sabe, mas não é uma forma de que o governo, hoje os governantes acabaram não percebendo que o problema das drogas, o enfrentamento tem que ser feito hoje, não pode deixar para amanhã. Por isso que temos que ter as clínicas, por isso e a coisa acabou chegando num ponto que hoje está fora de controle. E se não fosse realmente a sociedade civil organizada, a coisa estaria bem pior? Sem dúvida, estaria pior. Foi feito, de alguma maneira, o trabalho de conscientização. Ficou no campo das ideias esse debate. Concretamente, quem primeiro entrou nessa foram as instituições religiosas. Elas começaram a abrir as clínicas de recuperação. Posteriormente, apareceram essas clínicas particulares. E, finalmente, agora que você percebe que o governo do Estado de São Paulo está investindo em clínicas públicas para tentar recuperar. O problema das clínicas, que não é problema, é uma ideologia e que eu entendo que seja correta. Para começar, essas clínicas particulares aceitam as pessoas dependentes desde que elas queiram estar lá. Você não pode obrigar uma pessoa. Como você vai internar uma pessoa à força? Então a pessoa tem que querer, senão ela foge. Não adianta você colocar lá e a pessoa foge. Então ela tem que querer, tem que desejar. E esse trabalho é de conscientização também. Você tem que dar essa consciência da importância da pessoa querer se libertar desse mal que hoje é o mal do século, né? Sim. Então, quando eu faço essa colocação que precisa de maior investimento na área da saúde, é nesse aspecto. Não há uma infraestrutura pelo que já foi perdido. Então, de fato, nós somos... Por isso que eu falei, usa-se prevenção, recuperação e manutenção.
né? São 3 aspectos para a gente conseguir chegar no nosso objetivo. Sim. Ele faz as 2 colocações muito importantes. Você fuga da realidade, escapismo e aceitação. São realmente esses 2 elementos que, então, quando é uma família bem estruturada, onde pai e mãe presente, ou o responsável presente, dando conselhos e também dando valores, você capacita esse indivíduo a resistir a essas 2 questões, que é o escapismo, porque vem de uma família, às vezes, desestruturada, com necessidades de todos os aspectos, então ele vai buscar um escapismo. E aí ele vai na droga lícita, normalmente inicia pela droga lícita e acaba na ilícita. Na lícita porque culturalmente ela é aceita, né? Por isso lícita, né? Os pais eles não conseguem entender que a criança vê a autoridade nela, os atos pedagógicos do pai. Um pai que embriaga na frente de um filho, ele está dando um recado, é lícito, eu também vou fazer isso, meu pai faz. Eu morei em um país onde as pessoas não podem fumar em público e não podem andar fora das faixas, não podem passar por cima da grama, nada disso. O adulto não pode. E uma vez eu recebi um grupo do Brasil e uma pessoa pulou um jardim, passou por cima do jardim, o guarda parou. O guarda parou e essa pessoa foi questionar, mas eu só pulei um vasinho, né? Porque a concepção o país é tão pequeno que um vasinho é um jardim para eles, em relação a esse problema de dimensão, né? Sim. E aí o guarda explicou, primeiro perguntou de onde vinha, tudo, e educadamente disse assim para ele, olha, o senhor precisa compreender. Aí ele mostrou uma série de criancinhas com a roupinha da escola, toda em fila indiana, vindo, e falou, então, nós precisamos tomar cuidado com aquelas crianças, porque quando elas veem um adulto fazendo, isso torna-se na mente delas que aquilo é correto, é certo, ou meu pai faz, o meu vizinho faz, a minha mãe faz, ou o adulto faz, então ele faz também. Então o exemplo, a pedagogia do exemplo é fundamental, você dá exemplo. Segundo, a questão da aceitação. Se essa criança, a diálogo, a conversa, ela está bem resolvida, ela não vai ter esse problema de passar por rituais para poder ser aceita a determinado grupo, porque ela vai perceber que aquilo não é bom para ela. Ela consegue ter esse discernimento se ela tiver, obviamente, diálogo, uma porta de comunicação aberta. Hoje, todo mundo sabe que as crianças que têm diálogos na casa, porque, infelizmente, Mirna, o grande problema é que na hora das refeições era a hora que a família estava junta para uma discussão, alguma coisa que se conversava na hora da refeição. Estudos apontam que a criança mais segura é aquela que tem uma refeição com os adultos, ou com o pai, ou com vó, mas que tem uma refeição. São as crianças mais seguras. As menos seguras são quais? Aquelas que se alimentam sozinhas, e especialmente na frente da televisão. Então elas precisam de uma aceitação, elas não têm aceitação em casa, não têm uma palavra de apoio dos pais, de ninguém, ela vai encontrar na turminha dela. Ela precisa fazer parte de algo, é uma necessidade do ser humano. É aí que está o problema, porque de repente para entrar naquela turminha tem que experimentar determinadas coisas, entre elas as drogas. Essas 2 coisas são seríssimas, a questão do escapismo e a questão da aceitação. Sim, vereador. Lei, Pela sim. lei, só mesmo irresponsáveis que vão vender bebida para criança. Não pode. Então, teoricamente, há lei. Agora, infelizmente, as leis também são ignoradas por parte da população. Mas isso é minoria, são exceções. A gente não pode trabalhar em cima de exceções, né? Sim. As regras, pelo menos aparentemente, têm sido mantidas. Há uma outra exceção, por isso que a polícia está ali para atentar. A grande questão que a gente vê é o seguinte, essa criança hoje, esse aluno hoje, ele sabe de tudo, não tem mais essa história, sabe, de Papai Noel, essa coisa, acabou, eles sabem tudo. Sabe. Tudo que você imagina. Em relação a sexo, a drogas, eles sabem tudo. É impressionante você abrir para um diálogo, e os professores estão feito isso em sala de aula, a gente abre para eles falarem. Tem aluno que dá aula, show Mas sobre aí o assunto. o próprio educador, nesse ponto, vereador, ele não está, às vezes, despreparado para ouvir essa realidade, porque
Na verdade, todo mundo acaba mantendo aquele conservadorismo de que, olha, não está na hora ainda de falar sobre sexo, não está na hora ainda de falar sobre drogas. E se eu falar, o pai da criança vem aqui reclamar, achando que eu estou estimulando e não educando. Não existe ainda isso? Sim, claro que existe. Porque os pais foram educados numa outra escola. Então, ele fica escandalizado quando o professor traz uma temática, aborda esses temas, muitos pais se assustam. Pensam que está fazendo apologia, alguma coisa, e não se trata disso. Nós temos encontrado algumas questões, por isso que eu provoquei ele, porque eu achei que ele ia comentar sobre essa questão, quando os pais pressionam os professores, e os professores precisam pôr um pouco o pé no acelerador, porque a nossa sociedade, principalmente os pais, de uma maneira geral, e quem teve filho e quem estudou no Estado, está com aquela visão que quando o professor chega, todo mundo fica de pé e fala, bom dia, professora, bom dia, dona. Isso não existe mais. Mas tem pais ainda que têm essa lembrança boa de escola. Sim. E então ele assusta com alguns temas discutidos hoje na escola. Mas os pais sabem que os filhos hoje sabem de tudo. Hoje não é mais. Então é fácil você abordar o tema dentro dessa perspectiva. O trabalho bacana que é feito pelos educadores, aqui entra a Proerd e outras instituições, é que eles estão levando filmes, um material lúdico muito que impactua o adolescente, o jovem, ele começa a observar, ele começa a fazer uma reflexão. Sim, mas sabe por que eu digo isso, vereador? Pergunto até a todos os nossos convidados, não está na hora, então, de começar a trabalhar esses pais para que eles possam abrir a cabeça de uma forma, né? Olha, então meu filho precisa sim saber, eu preciso saber falar com ele sobre isso, não adianta só falar, isso é maconha e acabou. Eu preciso explicar o quanto faz mal, por que faz mal. Não é isso que está faltando? Eu, particularmente, sou contrário. Eu acho que o efeito nos países que fizeram essa experiência foi um efeito... Tanto é que estão mudando. Vamos pegar o caso dos Países Baixos, a Holanda especificamente, que foi vanguardista nessa tese de discriminação e liberação, e dando, inclusive, com bastante condições, que é um país que tem estrutura para fornecer agulhas e outras coisas mais, e no caso, especificamente no caso de maconha, lá foi até mais abrangente, não ficou só na maconha, até porque a maconha acabou sendo usada também como tratamento alternativo, medicinal. Aliás, todas as drogas, elas são muito antigas, né? Você encontra esses resquícios nas culturas egípcias, persas e etc. Então, as experiências contemporâneas têm sido negativas. E eu acho que é fatos. Não é questão de opinião. Tem que verificar os fatos. Aferindo, os resultados não foram bons, não foram positivos. Então, os países que entenderam que a maioria, quase que absoluta, manter esses tipos de drogas como ilícitas, teoricamente fizeram bem, pelo menos teoricamente, considerando esses resultados de países que tiveram esse experimento. Só retomando uma fala do Canário, a questão é o seguinte, não há uma frente só de trabalho, não tem jeito de você só trabalhar com pais, não só com os filhos, todo mundo tem que fazer parte disso. Não tem jeito de achar que se eu trabalhar preventivamente só com os alunos eu resolvo. Não, você encontra a questão dentro da casa. E tem mais uma coisa agravante, pais que não têm diálogo. Simplesmente acham que está havendo uma... não é com a família dele, não tem nada, e ele vai partir para a violência mesmo, e mesmo descobrindo que às vezes a criança está envolvida com alguma coisa, ele não vai fazer um curso, e tem que fazer. Hoje qualquer clínica que trabalha a recuperação exige a família participando das suas atividades. Exige, porque senão não funciona. Porque você acaba de fazer um bom trabalho com o indivíduo dependente químico, ao tornar-se prolar, ele volta de novo nas drogas, porque não encontra amparo familiar. Então, família tem que estar nesse processo, escola tem que estar nesse processo, toda a sociedade. Isso é um dever de casa de todos nós, isso é uma fatura, uma conta que eu e toda a sociedade vai ter que pagar, mais cedo ou mais tarde. Então, isso é um ponto importante. E retomando, então, a minha fala, eu sou contrário a essa discriminação, porque entendo que os resultados em estados que tiveram um experimento, em estados que estão no nível tecnológico, talvez até melhor que o nosso,
o resultado não foi positivo. Ainda retomando a ideia da discriminação da maconha, e não só da maconha, a questão da discriminação das drogas... Descriminalização. Desculpe-me. Descriminalização. Obrigado. Descriminalização da maconha e das outras drogas. Historicamente, essas drogas sempre estiveram associadas a pessoas idosas que não podiam mais produzir na sociedade. Então, você vê as casas de ópio na China... ou mesmo em outros países, outras culturas, quando aquele indivíduo sentia-se inútil para a sociedade, então ele iria, porque ele não podia mais produzir, ele se sentia completamente inútil, ou com uma doença que não tinha mais solução, aí ele entrava nessa casa de ópio, né, nesse local, para poder utilizar essas drogas, porque elas são drogas que tiram a pessoa daquela realidade de sofrimento. Sim. Esse foi um dos motivos que foi utilizado para a religião, que a religião é o ópio do povo, porque a ideia de que tira a pessoa da sua realidade, no momento de grandes dificuldades. Realidade de sofrimento. Realidade de sofrimento. Tá? Então, há um elemento interessante para se analisar, partindo de um outro princípio, não da descriminalização para qualquer um, não é isso. Isso foi aceito culturalmente em algumas sociedades, devido a essa possibilidade da pessoa, quando não tinha mais condições de produzir, estava muito idosa, não sentia-se completamente inútil, ou por uma doença que não tinha como mais... Então, ela se apegava a isso. Só nesse aspecto que culturalmente era aceita a utilização, ou, obviamente, na hora que fosse fazer algum tipo de cirurgia para evitar a dor. Sim. Então, nesse aspecto que ela era culturalmente aceita, né? Não para a pessoa hoje ficar usando para... Mas era de controle, então. Havia um controle, então. Havia um controle social, interessante, cultural. Não como essa descriminalização, como se foi proposto, por exemplo, na Holanda, que era realmente uma descriminalização mesmo. Isso não funcionou. Eu gostaria de fechar com um gancho o seguinte. Na verdade, não se há uma solução, que nós podemos perceber ainda, não se há uma solução. Há caminhos. Hoje, qual é o primeiro caminho? Professor Alberto. O primeiro caminho que eu entendo seja esse mesmo que nós discutimos aqui, a questão do trabalho preventivo, educação preventiva para todos. Segundo, criar clínicas especializadas com o apoio de todos, obviamente, para fazermos o trabalho com o dependente químico. E, finalmente, a manutenção, um trabalho contínuo de manutenção. Eu entendo que esse caminho poderia minimizar essa situação que é uma situação gritante, né, problemática.